pessoal, esse daqui é o tanque novo que vai substituir esses dois tanques. Ele é para 500 litros e como sistema de filtragem eu vou utilizar um EcoCell, que é esse filtro daqui. Esse vai ser o sistema de filtragem dele. Eu ia, na realidade, montar o meu próprio sistema de filtragem. Mas o meu problema, na realidade nem é um problema, é uma vantagem. Aqui na Inglaterra não sai caro para mim simplesmente comprar um filtro próprio já pronto. Só para vocês terem uma ideia, esse filtro aqui próprio para pounds nesse volume, até volumes maiores do que esse, custou apenas 37 libras. 37 libras vai dar aí coisa de 160 reais por um filtro desse tamanho aqui, próprio para manter um sistema como esse. Esse filtro aqui ele suporta 5.000 litros de água por hora, assim, tranquilamente. Eu poderia até usar numa vazão muito maior do que essa. Esse filtro aqui ele não tem uma bomba interna, então eu vou utilizar uma das minhas bombas de 3.000 litros por hora e para alimentar esse filtro aqui para esse aquário. Como ele vai ser um sistema bare bottom, não tem decoração, não tem substrato, não tem nada que vai juntar muita sujeira nesse tanque, então eu não preciso de um sistema de filtragem assim de 10 vezes o volume do aquário por hora ou do tanque por hora. Basta um aí que seja de pelo menos 5 vezes o volume por hora, já vai dar cabo suficiente de tudo que os peixes vão precisar nesse tanque aqui. Então, esse filtro aqui, por exemplo, ele é bem bacana. Isso aqui é o filtro por dentro. Isso daqui é a tampa dele. Na tampa dele tem um intake da água, então vai ter uma bomba dentro desse tanque. A mangueira vai entrar aqui na parte de cima. Deixa eu fechar bonitinho. Então a bomba vai ficar no tanque, a mangueira se conecta aqui, que vai distribuir a água aqui para dentro e depois a água vai sair por aqui. Então eu vou colocar um outro cano aqui para alimentar esse tanque depois. Dentro desse filtro, eles têm um sistema bem interessante aqui para distribuição de água. Quando a água ela entra por aqui, ela é distribuída não só por aqui, mas por esses outros canos que tem aqui. Então a vazão, a distribuição de água dentro do tanque é muito maior. Ele vem com essa esponja que você coloca em cima. Então essa esponja, em teoria, ela vai reter essas partículas sólidas como as fezes do peixe e coisas do gênero. E ele também vem com centenas dessas mídias plásticas para crescer essas bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio. Mas na realidade eu nem vou utilizar essas mídias aqui, eu vou utilizar as cerâmicas que eu já tenho cicladas dos meus aquários. Então, como eu já tenho, na realidade, todas essas mídias ciclando há muito tempo, por exemplo, essas mídias aqui, tá vendo? Eu já tenho uns 8 litros de mídia que estão ciclando há mais de 3 meses para esse aquário, e fora as mídias que já estão dentro dos outros aquários que eu vou deixar para reprodução, que vai vir todas para eles. São mídias que estão estabilizadas aí há anos, entendeu? Então não tenho que me preocupar muito com isso, são mídias já muito bem cicladas. Então basicamente o que eu tenho que fazer é montar esse tanque aqui, transferir todas essas mídias cicladas e aclimatar os peixes, fazer esse processo de aclimatação. Mas hoje mesmo eu já vou montar esse aquário, montar esse tanque aqui e transferir todos os peixes que vão vir para ele. Então pessoal, aqui já está meu filtro para esse tanque de 500 litros. Aqui dentro já estão as mídias biológicas. Então aqui eu tenho uma bomba de 3.000 litros por hora que vai alimentar esse filtro aqui através dessa mangueira. A entrada dele está aqui. Vai entrar a água vai cair aqui dentro desse filtro. Aqui embaixo está mais ou menos até aqui, só de mídia biológica já ciclada. Na parte de cima eu vou colocar uma esponja para reter essas partículas sólidas e lamperlon.
eu não utilizo filtragem química dos meus aquários. Eu nunca achei necessidade de utilizar, por exemplo, carvão ativado ou purigem. Eu sempre prefiro ocupar a maior área possível que existe dentro dos meus filtros com mídia biológica. Não tem odor, não tem problema de amônia, de nitrato, de sujeira, de nada. A água no meu aquário é transparente e eu nunca precisei utilizar carvão ativado, purigem, coisas do gênero. Eu tenho carvão ativado aqui em casa, mas eu apenas utilizo carvão ativado, por exemplo, se eu estou fazendo um tratamento com medicamento em alguns dos meus aquários. Aí eu vou utilizar esse carvão ativado para, quando eu terminar esse tratamento, para auxiliar a tirar resíduos desse medicamento do meu aquário. Então eu tenho carvão ativado aqui em casa, mas eu só utilizo caso eu realmente precise fazer uma filtragem química dentro do meu aquário. Então aqui só terminando, isso aqui é por onde a água vai voltar, é o retorno da água para o aquário. Eu tive que fazer aí uma gambiarra, porque essa parte do retorno não vem, só vem até a flange aqui em cima. Mas eu acho que vai funcionar direitinho. Então pessoal, terminei de montar o sistema de filtragem. O sistema de filtragem já está funcionando aqui, está tudo funcionando bonitinho, perfeitamente. Depois eu mostro para vocês como é que está tudo funcionando aqui dentro. Aqui está um aerador também, está conectado aos filtros esponja. Eu adoro o filtro esponja, porque isso daqui, além de ajudar a movimentar a água e facilitar essa troca gasosa que existe entre o meio interno e o meio externo do aquário, ele também cria colônias de bactérias. Dentro desse esponja aqui é um criadouro perfeito para essas colônias de bactérias super importantes para a gente fazer esses ciclos necessários no nosso aquário. E eu estou com 4 dessas esponjas aqui dentro. Então assim, filtragem tem mais do que o suficiente. Agora vamos falar um pouquinho de quem vai vir aqui dentro. Uma coisa que as pessoas me perguntam bastante é qual o tamanho de aquário certo para os kingios, quantos kingios aquele meu sistema suporta, qual que é a conta correta para saber quanto que o meu sistema suporta de peixes. E é importante a gente saber que cada sistema é um sistema diferente. Cada aquário possui suas particularidades, cada aquário. Às vezes as pessoas olham para o aquário de uma pessoa e falam: ah, esse aquário não vai funcionar com essa quantidade de peixe, com esse sistema de filtragem. Mas a gente tem que entender que isso tudo tem a ver também com os hábitos alimentares que aqueles peixes têm, quantas vezes você alimenta aquele peixe, quantas vezes você está renovando aquela água, quantas vezes você faz troca de água. Então é muito difícil você dar uma fórmula mágica para como vai funcionar cada aquário. Tem algumas coisas básicas que, se a gente seguir, vai ser muito mais simples de manter esses peixes e vai dar muito mais saúde para eles. Eu costumo dizer, pelo menos esses são os dados que eu tenho aqui da Sociedade Britânica de Kingios e coisas do gênero, que é importante que a gente tenha variedades de Fancy Kingio, isso é, aquelas variedades mais arredondadas, 80 litros para o primeiro peixe e mais 30 ou 40 litros de água para cada peixe adicional que você vai colocar. Então Kingio, ele, por mais que as pessoas pensem que ele é um peixe de principiante, que é um peixe que ele se dá bem em qualquer aquário, talvez não precise nem de bombinha, de aerador, de sistema de filtragem, que é um peixe bem resistente. Não é que ele é um peixe bem resistente, ele é um peixe resistente, mas não é pelo fato dele ser resistente que você tem que deixar que ele viva em condições que não são ideais para ele por muito tempo. A gente tem que lembrar que os kingios, especialmente, são peixes que têm a capacidade de viver por muito tempo. E muita gente acha que está cuidando bem de um peixe, mas o peixe dele não vive nem por um ano. Então assim, pessoal, é importante que a gente consiga dar o espaço necessário que esses peixes precisam. Se é muito caro, por exemplo, um aquário de vidro, procure por tanques de plástico como esse daqui, às vezes uma caixa d'água. E isso, pessoal, é a gente fazendo uma soma por baixo mesmo. Por exemplo, eu tenho 2 adultos Fantail num aquário de 110 litros. Em teoria, esse aquário de 110 litros seria mais do que suficiente para eles. Mas, pessoal, de verdade, você coloca 2 kingios adultos num aquário de 110 litros, parece pequeno o lugar. Parece pequeno mesmo para eles. Então assim, a gente tem realmente que utilizar o bom senso para ver, para que a gente possa dar qualidade de vida para o nosso peixe. E se ele tiver qualidade de vida, com certeza ele vai sofrer menos estresse, ele vai ter menos probabilidade de pegar uma doença, de pegar uma bactéria, de pegar alguma coisa. Então assim, o peixe ele vai se desenvolver melhor e vai viver melhor quando você dá essas condições corretas para ele. Eu estou muito feliz com o tamanho desse tanque. Com a capacidade dele, é muito mais fácil de manter e, no meu caso, muito mais barato do que um aquário. Para vocês terem uma ideia, um aquário com metade dessa litragem aqui na Inglaterra sai por volta de 300 a 200 libras.
Esse tanque aqui próprio para Goldfish, para Kingios, me custou 100 pounds, isso é menos da metade do preço de um aquário. O sistema de filtragem custou 37 pounds e a bomba de 2.000 litros por hora eu já tinha, esse aerador eu já tinha, então no final das contas toda essa brincadeira aqui para mim custou 140 pounds, 140 libras esterlinas. Então se eu for converter mais ou menos da libra para o real, tudo isso daqui me custou menos do que 500 reais, incluindo o sistema de filtragem, tanque, tudo. Então nada mal para você ter um sistema como esse daqui de quase 500 litros funcionando para manter esses peixes. Na realidade eu pretendo mudar a estrutura de todo o meu fish room aqui, de todos os meus aquários, e mudar para sistema como esses. Ao invés de aquários de vidro, talvez eu deixe apenas um aquário de vidro como display, mas eu pretendo aos poucos mudar todos os meus aquários para tanques como esses daqui, que vai dar uma qualidade de vida muito melhor para os meus peixes. Já faz uns 20 minutos que os peixes estão aclimatando a temperatura dessa água, então basicamente o que eu vou fazer é soltar eles no tanque novo. Espero que eles gostem. De ter um tanque tão grande, não só pelo espaço que os peixes vão ter e eles vão se desenvolver muito melhor num tanque desse tamanho, mas que para mim é melhor também reduzir um pouco da quantidade de aquários, de tanques que eu preciso, entendeu? É melhor montar um sistema grande do que ter vários sistemas pequenos, pelo menos nesse estágio em que eu me encontro. Aqui nós estamos em janeiro, aqui na Inglaterra é final de inverno, e agora no início de março meus peixes eles vão começar a se reproduzir. Eu vou reproduzir esse ano os meus Fantails e eu vou reproduzir os Sharkbud Ryukins. E o que eu vou fazer? Eu preciso separar esses peixes, os machos das fêmeas, e começar a aumentar a temperatura da água. Os meus peixes passaram o inverno inteiro com a temperatura aqui dentro desse fish room por volta dos 8 graus centígrados, chegou o mais baixo a 6 graus centígrados. E agora eu comecei a aumentar gradativamente a temperatura deles. Nesse momento a temperatura de todos os meus tanques praticamente está por volta dos 15 graus centígrados. No ano passado eu tive algumas percas assim de alevinos e eu tenho certeza que isso aconteceu por causa de algum parasita oportunístico que está dentro dessa água. Às vezes isso acontece com muitas pessoas que tentam reproduzir o king dentro de casa. A gente tem algum parasita na água, que os nossos peixes eles estão saudáveis, nossos peixes eles são grandes e eles não ficam doentes por causa desse parasita. Mas às vezes os alevinos eles são muito suscetíveis a algum fungo, alguma bactéria, alguma coisa que tenha na nossa água. Então o que eu vou fazer nesse momento para iniciar esse processo de reprodução dos meus peixes é esvaziar os aquários que vão ser utilizados para reprodução. Então eu vou esvaziar os meus 2 aquários de vidro que estão aqui na minha direita, e esses 2 aquários eles vão ficar vazios por uns 3 dias. Isso para matar qualquer resíduo de bactéria, qualquer resíduo de fungo que tem dentro desses aquários. Depois eu vou encher esses aquários novamente, eu vou mostrar tudo isso para vocês, todo o processo, como é que vai acontecer, com água fresca. Vou colocar apenas buchas de filtragem, esses filtro esponja que eu gosto de utilizar, e é neles que os peixes vão entrar para se reproduzir. Isso na hora que eu colocar os machos e as fêmeas junto nesse aquário, já na temperatura certa, com os mops para que eles façam as desovas dos ovos, essas coisas, antes de eu colocar esses peixes nesse aquário, eles vão fazer um banho químico. Isso eles vão sair do sistema que eles estão vivendo, que às vezes tem algum parasita lá dentro, eles vão ficar num balde para fazer um banho químico, provavelmente com formalina ou com malaquita verde, deixar eles aí numa solução. Depois eu passo para vocês direitinho qual que são as medidas certas para desinfetar
esses peixes antes eles entrarem nesse sistema para se reproduzir. Isso é na realidade mais uma prevenção, mas nesse caso específico, para a reprodução, para eu ter um maior índice de sobrevivência de alevinos, é muito bom que eu faça isso para evitar justamente que eles se contaminem com alguma coisa que a gente nem sabe que está ali dentro desse sistema. Então eu acho que essa parte, os meus vídeos que eu vou fazer a partir do final aí de fevereiro, do início de março, vai ser uma série completa assim do diário, digamos assim, de reprodução desses peixes, como é que eu faço isso, porque eu sei que essa parte de reprodução é um tema que muita gente tem interesse de aprender mais como é que isso funciona e como aumentar o índice justamente de sobrevivência dos peixes que eles têm. Eu quero mostrar para vocês todo esse processo. Como alimentar esses alevinos, como condicionar esses peixes para se reproduzir, como estimular o crescimento desses alevinos nessa fase do início da vida deles, que é super importante. Se você não cuidar bem dos seus alevinos no primeiro mês de vida deles, pode ser que eles nunca cresçam e tenham uma saúde perfeita para o resto da vida deles. Então assim, tem muito aquarista que considera justamente esse primeiro mês dos alevinos super importante. Então eu quero mostrar daí várias dicas para vocês de como cuidar desses peixes da maneira correta. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários, ou se você faz parte aí do WhatsApp do Fat Goldfish, não só eu, mas um monte de gente muito boa aí em aquarismo que faz parte desse WhatsApp, vai ajudar vocês aí com certeza. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana. Valeu pessoal, tchau, tchau!